Olá, seja muito bem-vindo ao Bsocial, eu sou o Matheus, e no vídeo de hoje eu venho falar com você sobre a destinação dos nossos dados no cotidiano. Esse vídeo é mais uma provocação para fazer você pensar aonde que os nossos dados são utilizados no cotidiano. Qual é a destinação dos nossos dados no cotidiano? Para a gente entender como tudo funciona, a gente primeiramente precisa saber a diferença entre dado e informação. O dado é um material bruto, como por exemplo o nome é o dado, fulano é o valor, tá? A informação é a junção dos dados que cria um nexo, tá? É a percepção completa extraída dos dados. É quando vários dados juntos eles criam uma determinada informação. Por exemplo, o nome da mulher é fulana. Nome é um dado, mulher é outro dado, fulana também é um dado, tá? Sejam eles dados ou valores de dados. Essa é a informação. E o que você precisa se atentar é que o dado é o bem mais valioso de todos, tá? Seja dado pessoal, seja o tamanho e a complexidade do dado que for, tá? Seja um dado sigiloso, um dado público, um dado mais sensível, menos sensível, enfim, o dado ele é o bem mais valioso de todos, mais valioso que qualquer moeda, tá bom? O dado é o bem mais valioso. E eu quero te perguntar o seguinte: por dia você provavelmente deve fazer a cada dia pelo menos um cadastro em algum site, em alguma plataforma online. E um cadastro em uma plataforma online, seja ela qual for, ela envolve dados. Você precisa fornecer seus dados e principalmente seus dados pessoais, que são privados, que são sigilosos, digamos assim, tá? Eles não são públicos. E você já se perguntou qual é o viés utilizado desses seus dados fornecidos a essa instituição digital, seja ela qual for? Eu vou utilizar de exemplo aqui uma instituição bancária. Essa é uma situação hipotética, tá? Uma situação hipotética e os dados também utilizados são hipotéticos. Por exemplo, você vai fazer a abertura de uma conta poupança. Pode ser online mesmo, tá? Você precisa preencher um formulário de cadastro, onde que você precisa informar seus dados pessoais. Você já se perguntou aonde que cada dado pessoal seu informado será utilizado? Se realmente é importante você informar esses dados pessoais para essa instituição, no que a instituição utilizará esses dados pessoais seus? A instituição fornece uma abertura de informações sobre o destino que os seus dados serão utilizados, o que viés eles serão utilizados, de que forma eles serão armazenados. Isso é muito importante. Por exemplo, um formulário de abertura de uma conta poupança, de uma forma geral, pede os seguintes dados seus: nome e sobrenome, que já são dois dados. E aí eu te provoco a pensar o seguinte: aonde que a instituição bancária, nesse caso, ela vai utilizar o meu nome e o meu sobrenome? Por que ela precisa do meu nome e do meu sobrenome? Tá? Bom, ela precisa da nossa identificação, tudo bem. O nosso CPF. Por que ela precisa do nosso CPF? Por que a instituição bancária sempre pede o meu CPF? Por que eu sou obrigado a fornecer? Qual é o destino? Para que o meu CPF vai ser utilizado? Pessoas desconhecidas utilizarão ou terão acesso ao meu dado de CPF. E aí você pode ver que geralmente tem uma observação de sujeito à aprovação. Então a gente pode ter a noção de que ali o nosso CPF ele vai ser utilizado para investigar o nosso histórico de vida. Ou seja, esse dado ele vai dar abertura a muitos outros nossos dados pessoais, públicos, entre aspas, né? Que são dados pessoais que estão publicados. Às vezes, na maioria das vezes, sem o nosso consentimento. Tá? E aí você vai ter o histórico, provavelmente, se você tem alguma dívida ativa, ou enfim, que daí vai ter sujeito à aprovação para a criação ou não da permissão da criação dessa conta poupança no caso, tá? De uma forma geral, funciona nesse formato. Data de nascimento. Você precisa fornecer a sua data de nascimento para criar uma conta poupança?
Ok, a gente precisa ser maior de idade para abrir uma conta poupança numa instituição bancária. Caso contrário, precisa ser responsável e tal. É a regra de negócios, tudo bem. Mas por que que o meu dia de aniversário e o meu mês de aniversário são necessários? Talvez para fechar a data ali para contar dos 18 anos acima, ou enfim. Mas a instituição bancária, nesse caso, está nessa situação. A instituição bancária, ela nos diz isso, o seu nascimento, a sua data de nascimento aqui informado, será utilizado para esse fim, para esse fim e para esse fim? Dificilmente, né? Uma questão que eu fico também muito intrigado é a questão de solicitar o sexo da pessoa. Qual que é a diferença entre uma pessoa abrir uma conta poupança se ela for sexo masculino ou sexo feminino? Existe alguma diferença? Existe algum privilégio que um sexo específico vai ter sobre o outro? Por que que a instituição bancária precisa saber o meu sexo para eu abrir uma conta bancária? Uma conta poupança, nesse caso? Você já se perguntou e você já contestou para o banco diretamente? Por que que eles usam esse dado de sexo seu? Qual que é o destino dele? A instituição bancária, ela vai utilizar em que situação? Ela te fornece essas informações? Outra coisa é o comprovante de residência. Por acaso o banco ele vai fazer um delivery de saque, por exemplo? Vai vir, o motoboy precisa saber o seu endereço para trazer alguma coisa? Aí você vai me dizer, poxa, mas o cartão da conta poupança, ele vem no meu endereço? Tudo bem, mas a gente vai encher o banco de dados de uma instituição bancária só com endereços, só para fornecer uma vez na vida o meu cartão, ou quando vencer o cartão, vir um novo, que são situações muito específicas. Então esse dado ele está sendo um tanto quanto redundante, ele está sendo utilizado de uma forma não muito otimizada, digamos assim, até para a questão do lado da instituição bancária. É necessário ter o comprovante de residência do titular dessa conta? Por que que esse comprovante de residência é necessário, tá bom? Então, eu estou instigando você a pensar, tá? Aqui é uma situação específica real do cotidiano da abertura de uma conta corrente numa instituição bancária online. A gente tem ali os dados, tá? Isso aqui é um print real e pede o sexo da pessoa. Por que que precisa ter o CEP residencial e o sexo da pessoa? Porque é uma conta online. Você vai precisar saber, o banco precisa saber onde eu moro para abrir uma conta online? Eu não sei, talvez sim. Mas se sim, o banco precisa me fornecer a destinação, o destino, o viés que esses dados estão sendo utilizados. Eu preciso ter ciência para o que, que esse dado meu vai ser utilizado. A mesma coisa é foto na abertura de conta poupança. Por que, que a minha foto é necessário para criar uma conta? A minha foto vai implicar em alguma questão na criação de uma conta bancária? Tá bom? Então, estou instigando você a pensar sobre isso, a investigar, a contestar esse tipo de informações. Existem leis para isso, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que implicitamente tá, tem na lei que a instituição, seja ela qual for, nesse caso aqui a gente estava falando de instituição bancária, ela precisa nos fornecer uma informação aberta do destino desses nossos dados, do porquê cada dado está sendo solicitado. Inclusive aqui, se você fornecer um documento de identificação, você pode fornecer a sua CNH. Em cima da sua CNH existem um monte de outros dados que a instituição nem pediu. E você está dizendo para o banco, nesse caso, que você tem CNH, que é mais um dado. Então a gente está mandando nossos dados pessoais, que são sigilosos, são nossos, são privados, você está mandando para uma pessoa totalmente desconhecida, que não sabe para que será utilizado aqueles dados, sem a gente ter a noção de que todos esses dados estão sendo enviados. E eu aposto que, pelo menos uma vez a cada 2 dias, no mínimo,
você faz o cadastro em algum site, em alguma plataforma online, seja ela qual for, fornecendo dados, como seu e-mail, seu nome, uma senha, no mínimo, tá? Então, eu te provoco a investigar. Investigue, pergunte, questione diretamente com a instituição o porquê que esses dados são solicitados e qual que é o destino deles. Eles realmente são importantes para fornecer? Eu de fato vou permitir fornecer esses dados? Investigue, conteste a destinação proporcionada dos seus dados, porque os seus dados são o bem mais valioso que existe. Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io.